Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Maior história de amor, debaixo dos seus pés o inferno e a morte, sua obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a pedra, seu corpo não estava ali.
né? E eu quero começar essa mensagem lendo João 16, do versículo 7 ao 14, que diz assim, João 16, 7 a 14. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava falando com os seus discípulos. E ele estava dizendo, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Vocês. Nós aprendemos várias coisas sobre o Espírito Santo apenas nesse pequeno passagem bíblica que acabamos de ler. São apenas 7 versículos e nós aprendemos muitas coisas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para aquele pedaço onde ele fala assim, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo então convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, não creem em Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, então, ele é Deus na terra. O Espírito Santo, ele é Deus na terra. Ele é Deus em mim, ele é Deus em você. O Espírito Santo está aqui e ele é Deus na terra. E como Deus, ele revela, ele influencia o mundo de 3 formas. Influenciando o mundo e convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o mundo, ele influencia o mundo. E o mundo então, João, autor do evangelho aqui, João, ele nos ensina que no mundo então tem 3 tipos de seres. Ele cita 3 tipos de seres que habitam o mundo hoje, nos dias de hoje, comigo e com você. E os 3 seres que habitam o mundo aqui são os homens, os filhos de Deus e Satanás. Ele está nos ensinando aqui que os homens, os filhos de Deus e Satanás habitam nesse mundo agora, nesse exato momento. E o Espírito Santo então influencia esses 3 grupos de seres. O Espírito Santo influencia, convence de alguma forma esses 3 seres: os homens, os filhos de Deus e Satanás. E essa influência do Espírito Santo, ela veio ao mundo para nos ajudar aos homens, ajudar a nós, filhos de Deus. E é por isso que o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é: Como o Espírito Santo nos ajuda. Como o Espírito Santo nos ajuda. Como o Espírito Santo que veio, que está aqui conosco, que é Deus na terra, ele nos ajuda. Em João capítulo 16, versículos 13 e 14, que nós acabamos de ler, diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade, o Espírito Santo vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, ele glorificará a Jesus, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Queridos, eu tenho ensinado então nesses últimos 3 finais de semana e quero compartilhar isso com vocês. O Espírito Santo, ele não sabe falar de outra coisa, ele só sabe falar de Jesus. Se você perguntar para o Espírito Santo, quem eu sou, a resposta do Espírito Santo vai ser
Jesus. Se você perguntar ao Espírito Santo de onde eu vim, o Espírito Santo vai responder Jesus. Se você perguntar para o Espírito Santo, para onde eu vou, o Espírito Santo vai responder Jesus. O Espírito Santo, ele não fala de outra coisa, porque ele é o Espírito da verdade, ele testemunha sobre a verdade. E João 14,6, Jesus diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito da verdade fala e nos guia na verdade. Ele aponta única e exclusivamente para a verdade. E quem é a verdade? Jesus. O Espírito Santo não fala de outro assunto. O Espírito Santo só sabe falar de Jesus. O Espírito Santo, ele só sabe falar de Jesus. Jesus é a verdade, o Espírito Santo nos guia na verdade. Sabe, o Espírito Santo, ele não falará de si mesmo, o versículo diz. O Espírito Santo não quer ter o seu próprio ministério. O Espírito Santo não quer realizar as suas próprias obras. O Espírito Santo tem certeza que a obra de Jesus Cristo foi completa, foi suficiente, foi perfeita, e ele não quer fazer a sua obra, ele apenas veio para apontar para a obra perfeita e consumada de Jesus. O Espírito Santo, ele não fala de outro assunto, ele fala sobre Jesus, ele nos lembra sobre Jesus, ele anuncia Jesus. Todas as perguntas que você tem da sua existência, sobre quem você é, de tudo, a resposta está em Jesus. A Bíblia nos ensina que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. A ciência não te responde, filosofias não te respondem, pensamentos humanos não te respondem, mas em Jesus nós encontramos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É por isso que o Espírito Santo não fala de outra coisa. O Espírito Santo, ele aponta para Jesus. O Espírito Santo, ele aponta para... O Espírito Santo, ele aponta para... É por isso que nós podemos dizer que o Espírito Santo nos ajuda, que ele é um conselheiro, que ele é um consolador, um ajudador, por apontar e validar a obra perfeita de Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos ajuda por pregar, anunciar, revelar, validar a Jesus Cristo, a obra de Jesus. Ele é quem faz se manifestar todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz. É o Espírito Santo. E o primeiro ponto dessa mensagem então é: o Espírito Santo nos ajuda a evangelizar. Ele nos ajuda a evangelizar porque ele convence o mundo do pecado. O Espírito Santo, ele não convence a mim e a você do pecado. O Espírito Santo não é aquela vozinha que fica na sua cabeça falando assim: ei, você está errando, você é um pecador, você precisa ajeitar isso, você precisa arrumar aquilo. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não acusa. O papel de acusador é de um outro ser, não do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele não acusa. O Espírito Santo, ele não fica falando para o mundo o seguinte, ele não usa dos púlpitos, o Espírito Santo, ele não usa dos púlpitos e das pessoas para vir aqui e falar: ei, o fim está próximo, arrependam-se, pecadores, desgraçados, vocês estão indo para o inferno. Não, o Espírito Santo não prega assim. O Espírito Santo, ele não prega assim. A Bíblia nos ensina que ele convence os homens que não creem do pecado, mas ele convence Satanás do juízo. Ele não anuncia juízo para que as pessoas se convertam. O Espírito Santo não precisa do medo para que as pessoas recebam a Jesus. Jesus é a própria mensagem do amor. Jesus é o próprio amor, e a Bíblia nos ensina que o amor lança fora todo medo. O Espírito Santo, ele fala, ele prega sobre Jesus. Ele não prega sobre acusação, ele não prega sobre condenar o pecador. Ele prega a respeito de Jesus. E assim ele prega aos homens que ainda não conhecem a Jesus. Quem ele convence do pecado? Os homens que ainda não conhecem a Jesus. Por quê? Porque o único pecado que existe é o pecado de não receber a Jesus Cristo na sua vida. João nos ensina que aqueles que recebem, aqueles que creem em Jesus Cristo, esses estão salvos. Mas aqueles que não recebem o Filho, esses já estão condenados. Pecado, então, é não receber o Filho. Se você tem o Filho, todos os pecados já te foram perdoados. O Espírito Santo, então, nos leva a crer
em Jesus, ele anuncia a mensagem de Jesus. O Espírito Santo não fala de outra coisa que não seja Jesus Cristo. A questão é que falar de erros e do pecado não leva ninguém a conhecer a Jesus. Ficar anunciando e dizendo que as pessoas são pecadoras, ficar anunciando e dizer que elas estão debaixo de condenação, não leva ninguém a conhecer a Jesus. Você só está falando aquilo que elas já sabem. Mas o Espírito Santo, ele aponta para o perdão, ele aponta para a bondade, ele aponta para o amor. O Espírito Santo, ele prega sobre Jesus. Não existe então transformação de vida apontando o erro. Existe transformação de vida ao revelarmos Jesus. Existe transformação de vida apenas ao revelarmos Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, ousadamente, a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Quando o Espírito te capacita, você fala de Jesus. Você aponta para Jesus. E é ao apontar para Jesus que os homens passam a crer. É ao apontar para Jesus que os homens passam a crer. O pecado é não crer em Jesus. E quando nós revelamos a bondade, o amor, o perdão de Jesus, os homens agora podem crer. É assim que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. É da vontade de Deus então que todos possam ouvir essa verdade. A verdade de que existe perdão e salvação em Cristo Jesus. É da vontade de Deus que todos possam ouvir essa verdade. E por isso o Espírito nos enche de coragem, de ousadia, para anunciarmos a verdade de que aqueles que creem em Jesus são salvos. São salvos. Aqueles que creem em Jesus recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, a Bíblia nos ensina o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós já estudamos isso aqui, já ensinamos isso aqui, mas aquela palavra ali, direito, no grego, no original, no grego, é exousia. Exousia tem o significado de tirar de dentro. Tirar de dentro. Algo está escondido e eu exousia, eu tiro de dentro. Ou seja, todos nós temos dentro de nós, depois da obra de Jesus Cristo na cruz, todo ser humano tem dentro dele o potencial de se tornar um filho de Deus. Todas as pessoas têm nelas o potencial de se tornarem um filho de Deus. E quando nós pregamos, apontamos para Jesus, a Bíblia nos ensina que aqueles que creem, aqueles que recebem, agora eles podem tirar de dentro deles o potencial que estava ali de serem chamados filhos de Deus. O potencial que estava ali de revelar a imagem e semelhança de Deus, que estava abafado pela morte, pelo pecado, agora pode ser revelado. Porque nós pregamos e anunciamos a Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus. E aqueles que creem, recebem a Jesus, a eles é dado o direito de manifestarem, tirarem de dentro deles a própria imagem e semelhança de Deus. Em Cristo mostramos e revelamos novamente a imagem e semelhança de Deus. Se você crê e recebe a Jesus Cristo, o potencial que existe dentro de você é de ser um filho de Deus. O potencial que existe dentro de você de ser um filho de Deus é liberado. Se você crê e recebe a Jesus Cristo, o potencial que existe dentro de você de ser um filho de Deus é revelado. Um tempo atrás eu estava saindo de um grupo familiar, de uma reunião de grupo familiar. Eu tinha estacionado o carro na rua. E sabe quando você deixa bem na esquina, mais escura, era a última vaga, você chegou atrasado no grupo, aquele negócio assim, ficou lá longe. E aí estava eu, a Luísa, as crianças, todos, o carrinho. E aí a gente saiu no final do grupo familiar e começou a ir em direção ao carro.
E de repente, sabe quando você olha, você vê só uma bermudinha branca vindo assim, lá no fundo, assim, chegando mais perto. Aí você começa a falar, vai Luísa, vamos pro carro, vamos, põe as crianças, vamos. Aí você começa, já abre a porta, põe as crianças para dentro do carro, coloca a esposa para dentro do carro, começa a chutar aquele carrinho, porque não fecha aquele trambolho, aquele negócio lá. Você está sofrendo com aquele treco, e está chegando, os pais de criança pequena dizem amém, né? E aquele trambolho, você não sabe o que fazer com aquilo, e de repente você pensando já 1000 coisas, vai me assaltar, vai nos roubar, pode fazer o pior, pode fazer, de repente o Espírito Santo, enquanto eu estava tentando quebrar aquele carrinho ali, sei lá, o Espírito Santo ele fala comigo, ele fala, ei, o que você está fazendo? Falei, não sei, eu quero fugir, qualquer coisa. Ele falou, ei, todas as pessoas têm o potencial dentro delas de serem um filho de Deus. E você está condenando, você está julgando, você está rotulando como um assaltante, como alguém que vai te roubar, como alguém que vai te fazer mal. Quando aquele homem chegou perto de mim, eu falei antes dele. Eu falei, você é uma bênção, você sabia disso? Ele encheu os olhos de lágrimas e ele falou, nunca ninguém me disse isso. Imagine, ele podia estar naquela situação, porque todos os dias da vida dele ele ouviu, você não presta, você não vai dar em nada, você é um bêbado, você é um alcoólatra, você é um drogado. De repente o Espírito me levou a perceber que todas as pessoas têm dentro delas o potencial de serem chamados filhos de Deus. Eu chamei à existência o Cristo que existe dentro dele. Evangelizar, aleluia, evangelizar é amar. Evangelizar é amar, e amar é confessar o Cristo na vida de alguém. Amar é confessar o Cristo na vida de alguém. Isso é evangelização capacitada pelo Espírito Santo. Revelar o Cristo nas pessoas para que venham a crer. Revelar Jesus, revelar o Jesus que está escondido, o Cristo que está escondido, o potencial de filhos que está escondido dentro deles, para que eles venham a crer. O Espírito Santo nos ajuda a evangelizar por pregar Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a pregar Jesus Cristo. Nos ajuda a evangelizar por pregar Jesus Cristo. O segundo ponto dessa mensagem então é, o Espírito Santo nos ajuda a compreender quem somos. O Espírito Santo nos ajuda a evangelizar e o Espírito Santo nos ajuda a compreender quem somos. Ele nos ajuda a compreender quem somos porque ele diz que o Espírito convenceria o mundo da justiça. O Espírito convence o mundo da justiça. Os homens, porque não creem. Os filhos de Deus, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus já não estava falando com pessoas que não fazem parte da família dele. Ele estava falando, eu vou para o Pai. Eu não chego para uma pessoa que não é meu irmão e falo assim, vou lá falar com o Pai. Eu vou lá e vou falar com o Pio. Mas quando eu chego para falar com o meu irmão, eu falo, vou lá falar com o Pai. Ou seja, Jesus já considera aqueles que estão sendo convencidos da justiça irmãos. Por isso, o convencimento do pecado não é para nós salvos. O convencimento da justiça é para nós que cremos em Cristo Jesus. Romanos 3, 11 e 24 diz o seguinte, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A lei aqui fala do desempenho humano, das habilidades humanas, das boas obras humanas, do esforço humano. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu Jesus, porque todos nós estávamos afastados de Deus, todos nós estávamos destituídos da presença de Deus. Nenhum de nós podíamos adentrar a presença de Deus. Por causa do pecado, da transgressão de um homem chamado Adão, nenhum de nós podíamos entrar e falar com Deus, na presença de Deus. Mas por causa da obediência de um só, Jesus Cristo, todos aqueles que o recebem se tornam filhos de Deus e têm acesso novamente à presença do Pai. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Todos nós estamos procurando paz. Todos nós estamos procurando Deus.
Todos nós estamos procurando paz. E a Bíblia nos ensina que aqueles que são convencidos da justiça, esses sabem que agora eles têm paz com Deus. Que eles podem entrar livremente na presença de Deus. Deus ofereceu Jesus Cristo para que todo aquele que crê em Jesus possa ser chamado santo, possa ser chamado justo. Não pelo que podemos fazer, porque é independente das obras, é pela graça, para que ninguém se glorie. É independente das boas obras, é independente do meu esforço, é independente daquilo que eu posso fazer para Deus. Eu e você nunca conseguiremos ser bons o suficiente para convencer Deus a nos salvar. Eu e você jamais seremos bons o suficiente, realizaremos boas obras o suficiente, nos comportaremos bem o suficiente para convencer Deus a nos salvar. Não é na nossa obediência, mas foi na obediência de Jesus Cristo que nós encontramos salvação. É na obediência de Jesus Cristo que nós encontramos salvação. Não é pela lei, não é pelas regras, não é pelas boas obras, não é por aquilo que eu posso fazer, mas Deus compartilhou Jesus conosco. Ele nos deu Jesus para que Jesus pudesse compartilhar a sua posição como filho conosco. Não pelo que podemos fazer, mas pelo que Jesus fez e aquilo que Ele compartilhou conosco. Queridos, Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça. O Espírito Santo, como nós temos aprendido, ele não fala de outra coisa, ele fala apenas de Jesus. Ou seja, para nos convencer da justiça, ele tem que falar de Jesus. Ele precisa apontar para Jesus. E ao revelar Jesus, mostra como a obra dele, quando o Espírito Santo fala de Jesus, ele mostra como a obra de Jesus foi completa para nós podermos ser chamados de justos. Justiça, então, é o estado perfeito. É ser exatamente aquilo que você foi criado para ser. É ser exatamente como você deveria ser nos planos de Deus, aos olhos de Deus. Preste atenção nisso. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Você vai ser convencido de que você é exatamente o que você deveria ser quando o Espírito Santo anunciar Jesus. Anunciar que Jesus foi elevado, foi assunto aos céus, está com o Pai. Justiça está ligada à nossa posição de filhos. O Espírito nos convence da justiça porque Jesus foi para o Pai. Ele simplesmente está nos dizendo, se Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, vocês que creem nisso, também têm Deus como Pai. Se Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e você crê nisso, você também tem Deus como Pai. O Espírito Santo então anuncia que Jesus está assentado, Jesus foi para o Pai, está sentado à destra do Pai. Isso significa que se cremos em Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. Nós somos filhos. Justiça é uma nova posição diante de Deus. Nós já fomos criação de Deus. Nós já fomos escravos do pecado, mas agora, através da obra de Jesus Cristo, nós somos filhos. Nós já fomos criação de Deus, nós já fomos escravos do pecado, mas agora, pela obra de Jesus Cristo, anunciado pelo Espírito em nós somos filhos. É por isso que Romanos 8,16 diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, ele nos convence da justiça, anunciando a mensagem de que Jesus foi assunto aos céus, e se Jesus foi assunto ao Pai, aqueles que creem nele têm o direito de serem chamados filhos. O Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos, proclamando, anunciando que Jesus já foi glorificado, que Jesus já foi assunto aos céus. O Espírito Santo, quando nos ensina que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, está nos ensinando que agora também podemos chamar Deus de Pai. Se cremos na obra de Jesus, nos tornamos filhos amados. E assim o Espírito nos ajuda a compreender quem somos. A compreender quem somos. A posição de filho. Você é um filho amado de Deus. Você está na posição certa. Você é exatamente o que você deveria ser. Um filho amado de Deus. Isso chama-se justiça. E agora você já viu filho com medo de entrar na presença do seu pai? Filho entra livremente na presença do pai.
O Espírito Santo então veio responder a pergunta de um dos autores dos Salmos. Salmos 42, 1 e 2 diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Todos nós ansiamos por Deus, todos nós temos um desejo de estarmos com Deus, todos nós buscamos paz com Deus, todos nós queremos descanso, todos nós queremos estar de bem com Deus, todos nós buscamos a mesma coisa. A minha alma tem sede de Deus, não de qualquer Deus, mas do Deus vivo, o nosso Deus, o Pai de Jesus, nosso Deus, o Pai Celestial. Quando, olha a pergunta do salmista: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando é que eu vou poder entrar diante de Deus? Ei, o Espírito Santo agora ele veio, porque Jesus foi glorificado, assunto aos céus, e ele diz para mim e para você: ei, agora vocês já podem. Ei, agora vocês são filhos. Ei, agora vocês têm livre acesso ao trono da graça. Ei, você não precisa ter medo de que Deus vai te condenar, Deus vai te matar, Deus vai pesar a mão sobre você. Não existe condenação. Você foi feito filho de Deus através da obra de Cristo Jesus. Na verdade, você é justiça, você é filho, o mesmo DNA de Deus habita em você, está em você. Você entra na presença de Deus sem nenhum complexo de inferioridade. Você entra lá com a mesma natureza, você entra lá de igual para igual, conversando com Ele, porque assim como Ele é amor, você é amor. Não existe condenação. Você é um filho, você foi gerado, você nasceu de Deus. Meu Deus do céu, nós precisamos compreender isso. A natureza de Deus habita em você. Você tem a mesma natureza de Deus, você é um filho gerado. E é por isso que Ele não nos condena. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus foi assunto e está à destra do Pai. E é por isso que nós podemos crer nele e sermos chamados também de filhos de Deus. Filhos de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a compreender quem somos ao pregar Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele nos ensina a compreender quem somos. Ele nos ajuda a compreender quem somos ao pregar Jesus Cristo. Quando o Espírito anuncia Jesus, eu e você compreendemos que somos filhos. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Terceiro ponto dessa mensagem então é: o Espírito Santo nos ajuda contra Satanás. Porque ele convence o mundo, os homens que não creem, do pecado. Deixem de não crer e passem a crer, anunciando Jesus. Ele convence os filhos, aqueles que creem, da justiça. Porque ele anuncia Jesus glorificado, Jesus à destra do Pai, então nós também podemos ser filhos. Ele testemunha sobre a nossa identidade, ele testemunha sobre quem somos, o estado de justiça. Mas o Espírito Santo também convence o mundo do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe desse mundo chama-se Satanás, diabo, capeta, sei lá o que você chama ele, o que você tenta, né? Como que você se refere a ele. Mas é esse ser aí, esse anjo que caiu. É Satanás, o príncipe deste mundo. E o Espírito Santo então convence Satanás do juízo. O Espírito Santo não convence os homens do juízo, o Espírito Santo não convence os filhos do juízo. O juízo não foi feito para os homens, não foi feito para mim, para você. O juízo foi feito para Satanás e seus demônios. E o Espírito Santo então convence a Satanás, convence Satanás do juízo, porque é o príncipe deste mundo que já está condenado. Agora lembrem, temos ensinado, estamos aprendendo aqui que o Espírito Santo não fala de outra coisa. O Espírito Santo ele só fala sobre... O Espírito Santo ele só fala sobre... E para o Espírito Santo estar aqui, algo tinha que acontecer. Nós lemos em João 16, 7, a seguinte passagem: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem de vocês que Jesus subiu. Se eu não for, o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. João 7,39 diz o seguinte: ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem.
Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que nós aprendemos aqui nesses 2 versículos é que para o Espírito Santo poder vir, Jesus tinha que ir. Para o Espírito Santo poder vir, Jesus tinha que ir. Para o Espírito Santo poder vir, Jesus tinha que ir. Enquanto Deus se manifestava na pessoa de Jesus Cristo, Ele era limitado a um único homem. Mas quando Ele se manifestou, quando Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo pôde vir, Deus pode se manifestar através da vida de todos os homens agora. Para o Espírito Santo poder vir, Jesus tinha que ir. Jesus tinha que ser glorificado. Jesus tinha que assentar à destra do Pai. Jesus tinha que receber o nome que está sobre todo nome. Jesus tinha que morrer e ressuscitar. A minha pergunta é: o Espírito Santo, ele veio? O Espírito Santo, ele veio? Diga assim: sim. O Espírito Santo, ele veio? Sim. Se o Espírito Santo veio, significa que Jesus foi glorificado. Significa que Jesus está assentado à destra do Pai. Significa que Jesus já recebeu o nome que está sobre todo nome. Significa que todo poder e autoridade já estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Significa que Ele já foi glorificado. Se o Espírito Santo veio, é porque Jesus já foi e Ele está glorificado. Se Jesus está glorificado, isso significa que Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, é porque não foi encontrado nele culpa alguma, pecado algum. Isso significa então que Ele não morreu pelo pecado dele, mas Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Isso significa então que a obra da cruz funcionou. Se o Espírito Santo está aqui, é porque Jesus foi para o céu, está glorificado. Se Jesus está glorificado, é porque Ele ressuscitou para poder subir. Se Ele ressuscitou, é porque não encontrou nele culpa. Ou seja, Ele era de fato um santo morrendo naquela cruz. E a obra da cruz pagou pelo meu e pelo seu pecado. E nós fomos livres da condenação, de toda a dívida. É isso que nos ensina Colossenses 2, 13 a 15, que diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Não fomos nós que fizemos coisas boas o suficiente, não fomos nós que trabalhamos o suficiente, não foram as nossas obras, foi Deus, é um presente de Deus. Ele nos vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões. Nós não compramos o nosso perdão de Deus, nós não merecemos o nosso perdão de Deus, foi em Cristo Jesus, Ele nos perdoou, Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças. A lei era a expressão mais perfeita da vontade de Deus, e eu e você jamais conseguiríamos cumpri-la. E Ele cancela então as ordenanças, e que nos eram contrárias, porque elas só revelavam que nós não éramos capazes. A lei era quem nos acusava, a lei era quem nos condenava, a lei é quem não nos permitia chegar na presença de Deus. E Ele cancelou a dívida, Ele que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele pregou a nossa dívida, a nossa condenação, aquilo que era contrário a nós, na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha o que nós acabamos de ler. Se Jesus foi exaltado, é porque o diabo foi exposto ao ridículo. O diabo pensou: ei, colocamos o Filho de Deus na cruz, vencemos, ganhamos. Jesus por dentro estava rindo: ei, você nem sabe. Você está matando um e eu vou subir e eles se tornarão vários. Hoje sou um Filho de Deus aqui na cruz, depois disso serão vários filhos de Deus pelo mundo. Jesus zombava. Aleluia. Jesus zombava. Jesus ridicularizava Satanás quando ele estava pendurado naquela cruz. Jesus estava ridicularizando, zombando, debochando, desrespeitando Satanás quando ele estava pendurado naquela cruz. A simples presença do Espírito Santo na terra é uma lembrança a Satanás de que ele já está derrotado. Porque se o Espírito Santo está na terra, isso significa que Jesus foi. Se Jesus foi, significa que Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, significa que Ele pagou pelo meu e seu pecado na cruz. E lá na cruz Ele cancelou o escrito de dívida. E Ele pegou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público.
É como se ele despisse Satanás e seus demônios e colocasse em público, todos pelados, nus, para que as pessoas zombassem deles, zoassem eles, desrespeitassem eles. Fez deles um espetáculo público. Satanás não tem autoridade nenhuma, não tem poder nenhum. Satanás é um ninguém, é um derrotado, é um mentiroso. Olha aqui, Jesus está aqui nos dando uma aula de como uma pessoa cheia do Espírito Santo lida com o diabo. Jesus está nos dando uma aula de como as pessoas cheias do Espírito Santo lidam com o diabo. Vocês querem saber como uma pessoa cheia do Espírito Santo lida com o diabo? Pergunta para mim como? Zombando dele, rindo dele, desonrando ele, debochando dele. Eu e você estamos aqui para debochar de Satanás e seus demônios, zombar de Satanás e seus demônios. Ah, pastor, mas eu sou daquele pensamento, não mexe com ele que ele não mexe comigo. Ou vou servir ele um pouquinho que pelo menos ele me ajuda. Ei, Satanás tem inveja de você. Satanás quer matar você, quer roubar você, quer destruir você. Ele quer fazer de tudo para você morrer. Por quê? Porque ele tem inveja de você. Porque um dia ele disse assim: subirei aos mais altos céus e me assentarei à direita do Pai. Me igualarei a Deus. E depois vem Deus e faz um ser pequenininho na argila e fala: essa é minha imagem e semelhança. Aquilo que Satanás sempre quis, ele não pôde ter. A soberba dele, a arrogância dele, não permitiu que ele chegasse, que Deus trabalhasse na vida dele. Mas eu e você nascemos de Deus, com a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Satanás tem inveja de você, porque aquilo que ele sempre quis ser, você é. Aquilo que ele sempre quis ser, você é. Ou seja, ele sempre vai ser inferior a você. Como nós lidamos com Satanás? Zombando dele, rindo dele, desonrando a ele. Isso significa que quando ele manda uma notícia, chega no teu WhatsApp uma notícia sobre o Covid-19, você não passa essa notícia para frente. Você fala: Satanás, eu não vou ser boca, instrumento seu, Satanás. Você cancela aquela notícia e você envia um versículo bíblico. Eu sou boca, eu sou instrumento, eu estou do lado de Deus. Nós desonramos Satanás, não dando glória, não valorizando as obras de Satanás. Quando você vê necessidade, quando você vê um problema, nós não somos daqueles que falamos de problema, nós não somos daqueles que falamos de necessidade, nós não valorizamos Satanás, nós desonramos Satanás, nós zombamos de Satanás, nós ridicularizamos Satanás. Jesus estava na cruz e ele falava: Satanás, isso é tudo que você consegue fazer? Será que você é tão burro? Isso é tudo que você consegue fazer? Jesus debochava de Satanás e fez dele um espetáculo público, para que eu e você hoje pudéssemos rir de Satanás, zombar de Satanás. Jesus havia sido ungido pelo Espírito Santo para destruir as obras do diabo, mas eu e você somos ungidos pelo Espírito Santo para lembrá-lo de que ele já é um derrotado. Para lembrá-lo de que ele já é um derrotado. Isso significa que você não precisa valorizar aquele diagnóstico médico. Você não precisa perder a paz quando as contas não estão da forma como você imaginou. Você não precisa anunciar o caos quando não está chovendo durante algum tempo em Curitiba. Você não precisa noticiar essas coisas. Você não precisa falar sobre essas coisas. Você precisa desonrar essas coisas. Você precisa falar: Satanás, você já é um derrotado. Nós somos a representação do poder de Deus na terra. Isso significa que quando você acordar de noite lá e o quarto lá está meio esquisito, alguma coisa, você vê um vulto lá no seu quarto, você pode virar para o outro lado e dormir, porque você não precisa valorizar Satanás. Mas tinha um vulto no meu quarto. Que se lasque o vulto, ele não pode tocar em você. Zombe dele, ridicularize ele, deboche dele. Se você se preocupa um pouco, fale: saia daqui, ele vai sair. Ele não tem autoridade nenhuma sobre nós, nós somos a representação do poder de Deus na terra.
fluindo em poder e autoridade, expondo o diabo ao ridículo. Nós estamos aqui expondo o diabo ao ridículo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E a presença do Espírito Santo na terra é Deus debochando de Satanás, falando: ei, você já está condenado. Porque se o Espírito Santo está na terra, é porque Jesus já foi glorificado. E se Jesus foi glorificado, Satanás, é porque você já perdeu na cruz. Você é um condenado, Satanás. Nós não precisamos temê-lo, nós não precisamos nos incomodar com ele. Ele não tem valor nenhum. Tudo o que ele tem são as mentiras dele. Tudo o que ele tem são as mentiras dele. Isso é o Espírito nos ajudando contra o diabo, convencendo Satanás do juízo. Ei, Satanás, você já está condenado, porque aqui existem milhares de ungidos do Senhor. Você já está condenado. Lembrando que Satanás já está condenado porque Cristo Jesus foi glorificado. E hoje Jesus flui livremente através dos ungidos de Deus. O Espírito Santo nos ajuda contra Satanás ao nos ungir, porque Cristo foi glorificado. Cristo foi glorificado. Chega de medo, chega de se esconder. Nós temos autoridade para irmos contra Satanás e seus demônios, debochando, rindo, desonrando ele. Comece a experimentar isso na sua vida. Ah, mas o diabo, ele não me toca, ele não tem autoridade. Satanás, você já está condenado. Satanás, você já está condenado. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, eu quero ler uma história ainda da Bíblia, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele não faz por nós, ele não faz para nós. O Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele faz conosco. O Espírito Santo, ele não está aqui para obedecer nossas ordens, o Espírito Santo está aqui para fazer conosco. É por isso que somos nós que nos levantamos ousadamente, capacitados pelo Espírito Santo, e abrimos as nossas bocas para pregar. Não adianta eu falar: Espírito Santo, convence aquela pessoa para ela aceitar Jesus. Não, ele precisa que você abra a boca, porque ele faz com você, ele não faz por você, ele não faz para você. Isso significa que se você falar assim: Espírito Santo, toca ele, ele não toca. Ele fala assim: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ou seja, se você for impor as mãos, eu vou e imponho as mãos junto com você, mas eu não faço isso por você. O Espírito Santo, ele não faz para nós, ele não faz por nós, ele faz conosco. Somos nós que levantamos e anunciamos ousadamente a palavra de Deus. Somos nós que recebemos e cremos na palavra da justiça. Ele não vai crer por nós, somos nós que cremos, somos nós que recebemos. O Espírito Santo, ele não vai se levantar e ridicularizar de Satanás, zombar de Satanás. Ele vai ungir você e você se levanta e zomba, ridiculariza Satanás. Ele nos ajuda, ele está conosco. Ele não vai fazer para nós, ele faz conosco. E para explicar isso, eu quero ler Êxodo 14, do versículos 10 ao 17. É uma história no Velho Testamento, quando Moisés estava retirando o povo judeu, lá, o povo hebreu, na verdade, do Egito. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés. Preste atenção. O povo estava murmurando, tinha uma circunstância, tinha uma situação contrária. Satanás, vamos colocar assim, estava vindo contra a vida deles. Moisés, como líder, pastor daquele povo, ele se levantou e ele fez um dos melhores discursos da vida dele. Acalmem-se,
O Senhor lutará por vocês, o Senhor irá à frente, o Senhor está conduzindo, o Senhor os destruirá, o Senhor... De repente Deus fala assim: ei Moisés, vem aqui, Moisés, vem aqui. Aí ele chama Moisés no cantinho, fala: Moisés, eu não vou fazer nada disso não. Moisés, não é comigo não. Imagine você fazer a sua oração de maior fé. Eu creio, agora eu estou sentindo, você vai ser curado. Eu estou sentindo, a tua vida financeira vai mudar. Eu estou sentindo, Deus já foi lá, Deus já está transformando, Deus já está agindo. De repente Deus chama você no cantinho e fala assim: ei, não vou fazer nada disso não. É o que estava acontecendo com Moisés. Olha o que ele falou para Moisés. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? O que eu tenho a ver? Por que você acha que sou eu que vou fazer? Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que sigam em frente. Erga você, Moisés, a sua vara, e estenda você, Moisés, a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Erga você a vara, erga você a sua mão, porque o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés fez com que Moisés e Deus se tornassem um. E assim, quando Moisés fizesse, Deus fazia com ele. Não era Deus que fazia para Moisés, mas era Deus que fazia com Moisés. Erga você a sua vara, diga ao povo que levante, diga ao povo que avance, diga ao povo que siga em frente. Nós passamos um ano inteiro esperando Deus fazer alguma coisa, mas tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez há 2000 anos atrás, na obediência do seu Filho Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz e tirou todo o domínio do pecado, todo o domínio de Satanás, da morte de sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus tinha feito, que fazer, Ele já fez. Agora Ele está dizendo: levante você, siga em frente você, aonde você for eu vou, o que você falar eu falei, se você levantar as suas mãos, o mar vai se abrir, é você que vai fazer o povo passar em terra seca, é você, Moisés. O Espírito Santo, Ele veio e nos ungiu para que nós nos tornássemos um com Deus. Tornássemos um com Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Perceba que o Espírito Santo, Ele nos unge para um propósito. O Espírito Santo não nos unge para nós nos sentirmos bem. O Espírito Santo, Ele nos unge para... E não está escrito aqui que é para destruir as obras do diabo, mas está escrito aqui que era para confessarmos, pregarmos, anunciarmos, lembrarmos Satanás, seus demônios e tudo aquilo que tenta nos afligir, de que eles já são derrotados. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano, proclamar o ano da graça do Senhor. Quando nós nos levantamos, o Espírito Santo se levanta. Quando nós falamos, o Espírito Santo fala. Quando nós tocamos, o Espírito Santo toca. Mas Ele não faz para nós, Ele faz conosco. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. E o Espírito Santo, Ele pode nos ungir, e Ele pode nos ungir, e nós podemos zombar e ridicularizar Satanás, porque nós fomos ungidos pelo Espírito Santo, porque Jesus foi glorificado. O Espírito Santo, ele não fala de outra mensagem, ele não fala sobre outro assunto. O Espírito Santo, ele fala única e exclusivamente sobre Jesus. Ele não sabe falar de outra coisa, ele fala sobre Jesus. E Jesus, ele foi glorificado. Se ele foi glorificado é porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou é porque a obra da cruz valeu. E já não tem mais dívida, já não tem mais condenação, já não tem mais culpa. Nada mais pode nos atingir. Jesus foi glorificado. Jesus foi assunto aos céus, Ele está à direita do Pai, Ele possui o nome sobre todo o nome. Se você está aplaudindo a Jesus, aplauda mais forte. Jesus foi glorificado, Jesus foi glorificado, Jesus foi glorificado, Jesus já foi glorificado. Jesus está sentado à destra de Deus.
Jesus já venceu, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Nós apenas lembramos este mundo da obediência de Jesus. Nós apenas lembramos este mundo daquilo que Jesus já fez. Nós apenas apontamos para Jesus. Jesus foi glorificado. É por isso que nesse momento eu quero ter um momento de oração com vocês. Na verdade, dois. Eu quero orar por curas, maravilhas, milagres, prodígios, esse tipo de coisa. E depois eu quero orar pelo batismo no Espírito Santo. Jesus, Ele já foi glorificado. Não existe mais condenação sobre as nossas vidas. Jesus já foi glorificado. Aonde anunciamos Jesus, pode ter certeza que Satanás bate em retirada. Pode ter certeza que Satanás já perdeu. Ele já perdeu. Ele não tem autoridade nenhuma sobre você. Ele não pode pôr essa enfermidade no seu corpo. Você não pode estar com essa doença. Nós declaramos agora que o seu corpo está completamente reestruturado. Nós organizamos as suas células, a química do seu corpo. Nós organizamos você por completo. Nós declaramos que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse Espírito habita em você e ele vivifica o seu corpo mortal. Nós declaramos cura. Toda enfermidade que está presente na vida de qualquer pessoa que está aqui, que está nos assistindo na internet. Se você conhece alguém que está enfermo, pense nessa pessoa. As pessoas estão sendo curadas nesse exato momento. As pessoas estão começando a ser curadas aqui. Você sabe que você foi curado. Você sabe que você foi curado. Existe uma pessoa que pensa assim: ei, o meu caso não tem mais jeito. Ei, isso aqui não existe na ciência, não existe em lugar nenhum resposta para o meu problema, resposta para a minha doença, resposta para essa enfermidade. Deus está curando você nesse momento. O Espírito Santo está se manifestando em você. Assim como Ele ressuscitou Jesus Cristo, Ele está vivificando o seu corpo mortal. Existe jeito sim, existe jeito sim. Você está curado, você está curado. Existem pessoas que têm câncer. Se você conhece alguém que está com câncer, tumores, o câncer, ele está sendo seco agora em nome do Senhor Jesus. Elas estão sendo curadas de câncer. Existem pessoas que estão com medo. O Satanás fala muito na sua mente. Eu declaro você livre e liberto agora em nome do Senhor Jesus. Satanás basta em retirada agora, em nome de Jesus. Ei, se você conhece alguém, grave essa mensagem, leve lá no hospital, leve lá na sua casa, leve lá em algum lugar, grave essa oração agora. Eu quero dizer, você está curado. Jesus Cristo já foi glorificado. O Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo está entre nós. E Ele faz valer a obra de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso. É nosso. É nosso. Satanás, eu falo com você agora. Você que está perturbando as vidas aqui neste lugar. Você que está perturbando as vidas das pessoas que estão nos assistindo pela internet. Você que está perturbando a vida daquelas pessoas que ainda vão assistir essa mensagem. Eu ordeno a você agora nesse exato momento: saia daí, em nome de Jesus. Você não tem mais autoridade, você não pode. Sabe por quê, Satanás? Você é um ridículo, você é um perdedor, você é um perdedor. Jesus já foi glorificado, 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 Jesus já foi glorificado. Existem várias pessoas que foram curadas aqui já. Se você foi curado aqui, por gentileza, faça um sinal com a sua mão. Eu quero ver você. Existem várias pessoas, eu vejo mão aqui, eu vejo mão ali, eu vejo uma mão lá, eu vejo outra mão lá, eu vejo algumas mãos lá atrás, outra mão ali. Se você foi curado, faça um sinal com a sua mão. Se você não podia fazer, eu vejo mais uma mão aqui, mais uma mão ali, mais uma mão ali, mais uma mão lá. Jesus já foi glorificado. É muito simples. É muito simples. Nós somos ungidos pelo Espírito de Deus. Isso não tem nada a ver com o pastor, isso não tem nada a ver comigo. De manhã eu falei, eu leio menos a Bíblia que vocês, eu oro menos que vocês, eu jejuo menos com vocês. Isso tem a ver com a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso tem a ver com o Espírito Santo zombando Satanás. Isso tem a ver com o Espírito Santo sobre mim, sobre você. Isso é para você também. Isso é para você também. Imponham as mãos sobre os enfermos, orem para que sejam curados.
curados. Declarem maravilhas, declarem milagres. Deixe o Espírito Santo fazer com você nas suas palavras. Aponte para Jesus, anuncie Jesus. Milhares de pessoas vão ser curadas. E estamos entrando em um tempo novo de conscientização do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você estamos aqui para condenar Satanás com as obras realizadas através do Espírito Santo. E talvez você esteja pensando assim: ei, eu entendi isso tudo, mas eu não sei se eu sou ungido, eu não sei se o Espírito Santo está sobre mim. Gostaria de pedir que todos vocês levantassem as suas mãos. Aí está. Você é ungido. O Espírito Santo está descendo sobre você nesse exato momento. Aí está, aí está, aí está. Se você está em dúvida se é Ele, o seu coração está esquentando agora nesse exato momento. Algo queima dentro de você, é o Espírito Santo sobre a sua vida. Se você ora em línguas, por gentileza, comece a orar em línguas. Levante a sua voz bem alto. Se você ainda não ora em línguas, comece agora a orar em línguas. Abra a sua boca. Abra a sua boca, comece a orar em línguas estranhas, comece a falar em secreto com Deus, o seu Pai. Você é justiça, você é filho amado. Eira la pachuri anda la macheri andara keturi anda la machori anda la pacheri andara machia. Eira la pacheri anda la macheri keturi anda la pachuri anda la macheri anda la. Ura la papapapapa candiai terianda la macherianda la mach. Ei! Ei! Espírito Santo, por gentileza. Ora la pacherianda la pachirianda la pacherianda la machia. Ei, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Existe um grito dentro de você, você quer pular, você quer dançar, se solte, deixe acontecer, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Tem gente que quer bater palma, não se controla, não sabe o que está acontecendo. Permita o Espírito Santo manifestar-se na sua vida.